Começa agora mais um Profissão Empreendedor, o podcast que pode mudar a estratégia da sua empresa. Afinal, o insight muda o jogo. Eu sou João Neto e peço que você se inscreva no canal e deixe o seu like. Estamos também agora no Spotify. E o assunto de hoje é atendimento ao cliente. Se você é empreendedor, você precisa muito saber como atender melhor o seu cliente. E para falar sobre esse assunto, ela, que é consultora, professora, facilitadora de treinamentos e palestrante. Experiência profissional de mais de 20 anos com a área de prospecção e vendas, atendimento e experiência do cliente. Formada em comunicação, também é mestre em administração. Fafita Lopes. Seja bem-vinda, Fafita. Obrigada, João. Obrigada pelo convite. Estou aí animada para a gente falar de um tema que eu gosto muito, que é como atender melhor. E atuando como nossa co-host de hoje, ela que já foi atendente do McDonald's, gerente bancária e hoje é empreendedora na franquia Magras, em Cambé e também na Zona Norte de Londrina. Se comunica muito bem. E é um prazer ter você aqui, Fernanda Rocha. Obrigada, João. Tô feliz em estar aqui, hein? Falar um pouquinho, trocar essa experiência com a Fafita vai ser demais. Eu não tenho dúvidas. Bom, Fafita, quando a gente fala de atendimento, né? Às vezes a gente tem ali um primeiro contato com a empresa, né? Que a gente quer comprar alguma coisa, mas nem sempre a gente é bem atendido ou atendido da maneira com a qual a gente gostaria, né? Por que é tão difícil de ser bem atendido ou de atender bem os nossos clientes? Já começamos bem, hein, Fernanda, com pergunta aí desafiadora. Por que é tão difícil, né, João? Porque a gente está falando de uma habilidade, aí uma competência onde eu envolvo pessoas, né? Você falava agora, Fernanda, né? Essa especialista, essa boa comunicação. Então, falar de atendimento também passa por comunicação. É difícil atender bem porque exige de nós, das nossas equipes, dos profissionais que estão aí frente a frente todos os dias com o cliente, competências bem lapidadas. Sabe o que eu acho do atendimento? Assim, por que é difícil atender bem? Porque não é todo dia que a gente tá bem também. Né? Então, se a gente não tá bem, a gente transmite, não tem como, né? Mas existe uma regra, eu pelo menos uso essa regra na clínica. Gente, o cliente não tem culpa dos nossos problemas, porque problema todo mundo tem. Imagina, se eu tô com dor de cabeça, eu vou te atender mal porque eu estou com dor de cabeça, né? E eu acho que um erro que a gente ouviu muito a vida toda, né? A gente precisa atender os outros como eu gostaria de ser atendido. E não é como eu gostaria de ser atendido, é como o outro gostaria de ser atendido. E é aí que tá um pulo do gato, né? Como é que o outro gostaria de ser atendido? É preciso ler o cliente, né, Fafita? É o nosso desafio, né? Precisamos ser pessoas, Fernanda, que entendemos de pessoas. Para você captar aí essa emoção que o cliente talvez não esteja num dia bom e que eu tenho que mudar o dia dele para melhor. Às vezes o único bom dia que ele vai receber é quando ele vai na tua empresa. Já parou pra pensar nisso? Ou o único sorriso que ele vai receber é quando ele pisou lá. E aí você não vai dar isso pro cliente? Eu acho que até é um pecado fazer isso com o cliente, né? Às vezes ele é a única pessoa que ele vai conversar hoje. Exatamente, né? Acaba sendo até uma responsabilidade nossa não proporcionar. A gente tem na mão proporcionar um feliz dia para uma pessoa e a gente não fazer isso porque eu tô com dor de cabeça? Não rola, né? E assim, Fafita, você, como profissional dessa área, você acha que essa pessoa, né, que vai trabalhar na linha de frente, no atendimento, você trabalha no atendimento hoje? O tempo todo. Eu amo isso. Você acha que esse profissional, ele precisa ser uma pessoa que conversa bem ou ele simplesmente tem que ter a manha do negócio, do atendimento? João, para mim, ele precisa ser um profissional que consegue perceber quem é o cliente que está na frente dele. E que pode ser naquele momento, João, que eu vou precisar falar mais. Que ele é uma pessoa ali que está um pouco retraída, não está com uma emoção muito boa. E eu percebi, vou falar um pouco mais.
E também posso estar diante de um cliente, né, Fernanda, que é mais retraído, que está com um pouco mais de pressa e que eu não preciso falar bem. Então, a manha, para mim, João, tá em entender e perceber você como cliente. E olha como isso é desafiador, porque a gente está falando da Fernanda, empresária da Magras, muito do atendimento acontece no presencial, então ela está olhando para o cliente, ela consegue perceber que eu não estou num dia bom, que eu estou sorrindo, que eu estou com a cara um pouco mais preocupada. E quando a gente vai para o WhatsApp? E quando você vai para o telefone? Que você não consegue perceber com a mesma intensidade o cenário, o contexto que aquele cliente está. Então, a manha é essa, João. Entender de gente. Entende? É porque, assim, às vezes o teu cliente não está bem, né? Ou, às vezes, o teu cliente também, ele não é aquele cara que gosta de muito detalhes. Isso aí. Né? Ele quer o... O preto no branco. Quanto que é? R$10, R$50. Então, não precisa falar muito. Tá? Você não precisa, de Isso repente, aí. tá... Às vezes, por falar muito, você perde uma venda. Ele não gosta de muitos detalhes, né? Às vezes. Isso. Você não precisa detalhar muita coisa para ele, porque ele só quer resolver o problema rapidamente e ir embora, por E exemplo. às vezes, por falar muito, perde a venda. Perde a venda. Por isso que precisa ter esse feeling, que a Fafita falou. Olhar para o cliente e, ó, uma coisa, né? Às vezes, esse cliente que é mais retraído, se a gente começar com pergunta fechada, aí que não sai diálogo nenhum mesmo. Então, a gente precisa fazer uma pergunta aberta para esse cliente, esperar o que ele vai responder. Como que eu uso, né? A minha ferramenta de coaching. Eu faço uma pergunta aberta. Se ele falar, pode ser, eu falei, não é de muita conversa. Ele só quer saber quanto é o que ele precisa ser feito e tchau. Exato. Agora, se é aquela pessoa que você faz uma pergunta aberta e ela abre o jogo, ela conta a vida dela, aí é o meu perfil, né? Então, aí a conversa Aí flui. você tem que ter esse rapport, né? Exatamente. Você tem que criar o rapport. Aí você com cria o eles. rapport, acabou. Você tem que criar, né, o rapport com o cliente e entender como ele é. E Exato. falar a mesma língua dele. Sim, se é um cliente que fala mais, você vai falar mais. Se é um cliente que é mais fechado, você vai falar mesmo. É porque a gente vai atender como ele gostaria de ser atendido. Se é um cliente que fala gíria, você também fala gíria com ele, né? Ele vai se ver em você. Sim. Né? Esse cara, ele tem o mesmo perfil que eu. E ele vai... Exato. Faz muito sentido. E, assim, Fafita, com relação ao cliente ideal... Né? O cliente ideal não, o cliente fiel, né? Todo mundo quer fidelizar o cliente, né? Quando você faz uma venda lá, tua venda não é recorrente, né? Não. Mas você precisa fidelizar ele para ele poder voltar e fazer outros tratamentos, enfim, né? É ideal que a empresa fidelize esse cliente para ele sempre comprar. Ou existe o cliente fiel só pelo atendimento? Existe, assim, uma situação onde a empresa pode fidelizar ele fora do atendimento, né? Ou só pelo atendimento a gente já consegue fazer com que ele volte a comprar sempre com a gente? Tudo bem. Outra boa pergunta, hein, João? Fernanda, ele trouxe aqui a Não, gente para fazer perguntas aí de nível altíssimo. A cabeça está fervendo Tô aqui, gostando gente. disso, viu? Mundo ideal, né, João? Que todos os nossos clientes voltem, tragam recorrência para nossa empresa, tenham boas experiências e compartilhem. Isso vá fomentando cada vez mais o nosso negócio. Mas eu, ao invés de falar em cliente fiel, eu gosto de falar de lealdade, ou cliente que é leal. E aí você colocou um ponto aí que é importante, por isso que eu gostei dessa pergunta. Porque muitas vezes eu sou leal por uma questão do meu comportamento ou do benefício exclusivamente que aquela empresa oferece. Então pensa aí no supermercado que você faz compra, talvez no posto de gasolina que você abasteça, na escola onde você coloca os seus filhos, e às vezes não é exatamente pelo atendimento, mas é pela conveniência, está no seu caminho aquele supermercado. É aquela padaria que fica ali logo que eu saí, ou então eu consigo ir a pé sem tirar o carro do estacionamento, e eu acabo sendo leal àquela empresa por uma questão de comportamento que está relacionado também aos benefícios. Aquele benefício é importante para mim naquele produto. Eu não vou desviar muito para comprar pão em função de um outro benefício, percebe? A gente toma as nossas decisões como cliente assim, e por isso somos leais a algumas empresas por uma questão de comportamento. Em outro momento, nós somos leais por uma questão emocional, porque eu amo a Magras. Dentro daquela empresa eu tive boas experiências. Quando eu preciso de um escritório de contabilidade, a minha referência, todas as minhas interações são positivas, então eu crio uma percepção e eu não troco a empresa de vocês por nada. Então a minha lealdade está vinculada não a uma questão comportamental, mas uma questão emocional.
Então, falar sobre clientes fiéis, para mim, tem a ver com lealdade e a gente desenvolver essa relação emocional com o nosso cliente. O que toca ele para fazer ele voltar e continuar renovando o contrato com você. O que faz sentido para os clientes da Magra fazer com que eles comprem novos procedimentos. A partir de que conexão que eu criei com aquela empresa? Então, ótima pergunta. Para mim, é cliente leal para que a gente fomente os nossos negócios e o cliente volte a comprar. Que coisa linda, né? Tá vendo? Eu acho, assim, o cliente, ele precisa ser fã da sua marca, né? É muito mais do que fiel, porque nem o marido é fiel. Quer dizer, o meu é, gente, eu acho que é, né? É difícil até encontrar um marido fiel. Imagina o cliente, que às vezes o cliente vai pelo preço, né? E a gente acaba perdendo um cliente, né? O que vem pelo preço, vai pelo preço também. Exato. Mas a questão dessa fidelidade, ou de ser fã da marca, você falou aí que eu trabalhei em banco, né? Eu rodei muitas agências. E eu tinha cliente, e naquela época não dava para transferir, nossa, tô ficando velha. Não dá para transferir conta igual é hoje, você faz tudo pelo aplicativo. Não, você tinha que encerrar a conta na sua agência e abrir na outra. Eu tinha alguns clientes que iam me seguindo. Pelo atendimento. Mas era o mesmo banco. Uhum. Só que ele queria o meu atendimento, né? Então, existe essa fidelidade, essa lealdade no atendimento, sim, desde que a qualidade do produto também não caia. Sim, né? o que eu sempre falo, e eu já falei isso aqui em outro episódio. Não adianta você ter o melhor atendimento do mundo se o teu produto não é bom. Se você não entrega aquilo que você vendeu. Ou se ele não é bom. Acabou. Mas isso que ela falou sobre o comportamento, às vezes você compra numa empresa que o produto talvez nem é o melhor e por conveniência, porque ele é perto da tua casa. Eu gosto muito do exemplo do supermercado, que aí para quem está nos assistindo, nos ouvindo, é uma referência fácil da gente entender. Eu vou fazer a compra no supermercado e eu tenho que tomar diversas decisões sobre que produto comprar, em que quantidade, enfim. E algumas marcas, João, você olha para a marca daquele produto e fala, pode ser a mais barata. Para outra, você vai falar, não, isso aqui eu não vou comprar mais barato. Então, ali fica claro também, em termos de marca, aonde eu tenho maior lealdade, porque tem uma conexão, porque ele faz sentido pagar mais, porque tem um valor que é importante para mim. E naquela outra marca, pode ser o mais barato, porque o valor é diferente para mim. Percebe? Sim. Não é só preço. Não é só preço. E isso é claro nas nossas decisões de compra. O supermercado, a farmácia são os nossos melhores exercícios para entender essa questão de lealdade. Resumindo, não basta fazer um bom atendimento para você fidelizar o seu cliente. Não basta. Você precisa... É um conjunto de ações, de outras né, ações também. Né? É um conjunto de muitas outras ações. Porque o que o cliente vem buscar quando a gente fala de atendimento é uma solução. E essa solução tem diferentes impressões. Para alguns clientes, solução é só receber uma informação correta. Para outras, é ter uma pessoa que gera uma conexão e que eu tenho confiança. Para outras, é alguém que faz sentido e que tecnicamente tem um conhecimento para mim e ele resolve algumas coisas. Sim. Isso foi muito profundo. É isso. Essa é a essência. A essência é essa. Foi muito profundo essa fala. O cliente vem buscar solução naquilo que a gente vende, seja no produto ou no serviço. E olha que interessante, agora, ouvindo a Fernanda, eu me lembrei de uma palestra que eu fiz há alguns dias, e era um evento, o presidente da empresa abriu a minha palestra, e ele começou assim, João, o atendimento somos nós. E o que o cliente vem buscar aqui é uma solução. Eu falei, eu já posso ir embora, gente. Esse homem já deu a palestra toda no meu lugar. Exatamente a relação. Esse ponto é extremamente importante. E ele é importante, mas nem sempre é fácil de praticar. Qual é a solução que esse cliente quer? Percebe que a gente volta lá na primeira pergunta de falar, preciso entender a Fernanda como cliente para entender a solução que ela quer? Exato. E o que você acha que é importante, o que você acredita mesmo que seja importante para um bom atendimento? Já voltando agora para o atendimento focado. Para mim, para atender bem, um dos pontos aí que eu gostaria de falar é atenção. Vivemos um mundo, assim, um momento de muita informação, de muita troca, de muitas mudanças em diferentes mercados que a gente vem vivenciando, canais de venda diferentes, novos desafios. A gente falava, né, agora há pouco antes da gravação iniciar sobre redes sociais, né, eu trabalho com WhatsApp. Então, isso fez com que a gente precisamos olhar de forma diferente para o nosso cliente, tá? Então, estamos carentes de atenção. Atenção, e a gente é bombardeado de várias informações todos os dias, muita informação, na verdade, principalmente visual. Hoje, inclusive,
Nós protocolamos a abertura de uma empresa ontem e saiu hoje o CNPJ. A dona da empresa ligou para mim, me mandou um WhatsApp falando assim, João, como que eu faço para tirar o meu telefone e meu e-mail lá do cartão do CNPJ? Porque eu já recebi 7 ligações diferentes de pessoas querendo me vender as coisas. Ela Perguntando acabou de se é da abrir empresa tal. A empresa saiu o CNPJ hoje, 8 horas da manhã. Né? Então tá todo mundo querendo correr atrás do quê? De vender. Então sempre você você tá cheio de informação hoje. Seja no teu WhatsApp, seja no seu telefone, seja no seu Instagram, e-mail, né? Enfim, qualquer lugar. E às vezes a gente perde informações que são importantes e relevantes para o nosso negócio porque tá cheio de spam a nossa caixa de e-mail, por exemplo, né? Mas assim, falando da importância do bom atendimento, eu não sei, né, Fafita? Vamos ver se você vai concordar comigo. Mas para mim, o bom atendimento tem que ter um sorriso. Sim, faz total A gente sentido. precisa sorrir para as pessoas estão carentes, sim. Então. E aí, quando o sorriso, o melhor rapport que tem é o sorriso, porque se eu sorrir, já tá sorrindo, gente, eu nem precisei falar. Você abre um sorriso, o outro sorri, mesmo que ele seja num dia ruim. E quando você falou do WhatsApp, né, a gente, para fazer uma venda, um bom atendimento pelo WhatsApp, eu gosto muito de áudio, desde que eles sejam curtos também. Sim. Porque no áudio ele consegue ver como é que tá a entonação da minha voz. Sim. Então, se eu escrevo lá bom dia, ele pode interpretar como bom dia pra quem? Ou eu mando, bom dia, João, tudo bem? Aqui é a Fernanda da Magras, olha, hoje eu tô com uma promoção de Botox, hein, João? Não vai perder. Agora, se eu mando, João, hoje eu tô com uma promoção de Botox, não vai perder. É o mesmo script. Mas fala, o que essa Fernanda tá me mandando coisa de promoção de Botox? Né? Então a gente precisa usar as nossas ferramentas ao nosso favor. E, gente, tem coisa mais. É barato, né? Sorrir. Você não precisa investir nada, só mexer o muculinho. E, Fernanda, assim, eu concordo com você. Quando a gente fala de atenção, esse contato visual, nossa expressão aí do rosto, a linguagem das mãos, a comunicação não verbal de modo geral, ela é impactante para aquele atendimento. Né? Então, a ideia de que a gente chega no lugar e é recebido por alguém de cara feia. Não dá. O cérebro de vocês, que eu não falo cara feia, você fala, nossa, eu já fui atendido por alguém de cara feia. Né? Então, você não volta. Isso. Você não volta no lugar. E isso tudo tá dentro da experiência do cliente. Né? Nós vamos falar, acho, daqui a pouquinho sobre isso, mas o sorriso, né? A hora que ele entra na sua empresa, não fisicamente, mas o primeiro contato que ele teve, seja lá pelo WhatsApp, pelo Instagram, sei lá, por um panfleto, e aí ele começa a jornada dele até chegar lá e efetivamente realizar a venda, essa experiência dele, tudo conta. Então, se o panfleto que ele recebeu é um papel de qualidade, conta. Sim. Se a pessoa que entregou foi educada, conta. Se ele chegou lá, o lugar tá limpo, tá cheiroso, as pessoas estão felizes trabalhando, demonstram um lugar gostoso de estar, conta. Tudo isso conta, né? Então, é um conjunto para ter um bom atendimento. Dá para ter tudo? Nem sempre. Isso, né? Não dá para gabaritar. Mas o que a gente puder acertar, se os nossos acertos forem maiores que os nossos erros, já estamos na frente, né? Sim. Fernanda, você sabe que, para mim, um dos pontos assim, que eu observo em especial no atendimento presencial é essa questão do contato visual. Então, assim, a atenção, às vezes, começa simplesmente com eu perceber e receber o João no meu espaço, na minha empresa, na minha loja, na minha clínica, com contato visual. E até um desafio aí que eu coloco para vocês, para as pessoas que estão ouvindo, João, para o seu público de empreendedor que quer melhorar o atendimento, observem como você está sendo atendido quando você circula aí por ambientes com atendimento presencial. E olha depois para dentro do seu negócio, como é que a sua equipe também está olhando para o seu cliente. O contato visual, ele é muito claro quando a gente não é bem recebido já com o olhar. E assim, eu não gosto muito dessa palavra, tá? Vou até trocar. Mas hoje as pessoas elas estão tão medianas, vamos colocar assim, os atendimentos estão tão medianos que se você fizer algo um pouco melhor, você já sai na frente. Sim. Você já ganha o cliente. Isso é boa observação. Eu costumo dizer, inclusive, isso em relação ao WhatsApp. Tem tantas empresas e profissionais lidando com o WhatsApp de uma forma tão amadora que quem faz isso de uma forma mais profissionalizada também coloca valor no seu atendimento. Então, às vezes, é uma informação mal escrita, que você percebe claramente que houve muita pressa, que transmite uma ansiedade ali, tem um excesso. Então, ser profissionalizado de alguma forma também é
valor. E é sobre isso que eu quero falar agora. Mas antes, eu quero que você... a Fernanda, ela já chegou aqui falando que ela queria me vender um Botox. Então, se você acha que eu estou precisando do Botox, você deixa aí no comentário do vídeo, tá? Um joinha, um like, enfim, deixa no comentário do vídeo se eu realmente estou precisando. Beleza? Até o fim desse episódio, com certeza ela vai conseguir me vender um Botox. Mas sobre automação, hoje veio as automações do WhatsApp. Hoje tem muitas coisas automatizadas. E o WhatsApp, ele não ia ficar para trás. Tem as ferramentas de automação do WhatsApp, né? Eu, particularmente, João, quando eu começo a conversar com uma empresa e eu já caio ali naquele boot do WhatsApp, e depois de lá eu já vou para outro boot, e aí fica um robô me atendendo, enfim. Eu, particularmente, não gosto. Eu, João. Como que você vê essa ferramenta de automação, esses robôs do WhatsApp? Eles podem ser substituídos pelas pessoas, ou eles ajudam no atendimento de alguma forma, ou a gente tem que utilizar aquilo... Lógico que depende muito da empresa, né? A política da empresa. Às vezes, se é uma empresa que não tem ali o contato, não quer ter um contato humanizado, tem empresas que não querem ter contato humanizado com o cliente. O boot para ela tá ok. Resolve. Resolve. Mas como que você vê essa automação? Como um auxílio ou realmente como uma troca efetiva de um processo humanizado? João, assim, no mundo ideal, se todas as nossas empresas conseguissem ter pessoas respondendo ali individualmente, de maneira personalizada os seus clientes, universo ideal. Você conseguiria... O mundo seria perfeito no atendimento. O que acontece é que com o uso de tecnologia, né, a popularização dos smartphones, o próprio WhatsApp, uma aderência grande do público no Brasil em relação a essa ferramenta, para alguns segmentos, em especial quem lida com consumidor pessoa física, consumidor final, houve uma explosão de contatos. Então, humanamente, é difícil atender até com alguma agilidade tudo isso. Então, essas ferramentas vêm para mim, como toda tecnologia, para somar. E que em algum momento ela pode ajudar, principalmente, a diminuir a ansiedade lá no WhatsApp de quem está aflito por uma resposta. Então, eu gosto muito delas lá no começo do atendimento para direcionar, por exemplo, a sua empresa vai falar sobre um determinado procedimento e eu tenho uma equipe para atender. Sobre outro processo de venda aqui, sobre o financeiro vai para outro lugar. Então, eu acho que para organizar inicialmente um atendimento, porque ela minimiza a ansiedade, demonstra algum profissionalismo e já direciona. As demandas acabam ficando, essas ferramentas são incríveis, assim, elas têm algumas funcionalidades que ajudam a otimizar tempos de atendimento. Passada essa etapa aí de distribuir atendimento, eu acho que tem um trabalho humano ali. Né, como você falou, humanizar essa relação com o cliente, porque nem tudo é possível que a gente faça, né, também só com robôs, na minha opinião. E ela vale também como ferramenta, João, depois lá no final do seu atendimento, para fazer uma avaliação. Até porque no universo, por exemplo, imagina uma empresa como a da Fernanda, quantas mensagens ela recebe no mês? É impossível que a Fernanda consiga monitorar, entender se o cliente está bem atendido, se é aquilo que ela gostaria mesmo que fosse respondido diante da cultura que ela tem, se as informações estão adequadas. Então, uma ferramenta que lá no final faz uma avaliação, uma pesquisa de satisfação, por exemplo, ela ajuda a Fernanda a fazer gestão do atendimento. Sim. Então, eu acho que como toda tecnologia, ela pode ser usada de uma forma que vai agregar para o negócio. Para alguns segmentos, João, dependendo do porte da empresa, boa parte do atendimento vai ter que ser, né, automatizado em algumas situações. Eu quero, por exemplo, uma segunda via do meu boleto. Não preciso falar com uma pessoa, nem que seja no WhatsApp, para falar, vou te enviar a segunda via. Existem integrações que já permitem isso. Você coloca lá, precisa de uma segunda via e você vai receber. Sim. Tá? Então, dependendo do porte, fazer um check-in de companhia aérea, uma informação via banco, essas empresas de comércio eletrônico, entende que a proporção de clientes que ela tem, não dá para fazer um a um também, proporcionalmente, nada, 100%, assim, acaba sendo automatizado? Hoje nós, lá na UP, nós temos o gestor de atendimento do WhatsApp, né? Então, assim, eu tenho um boot inicial, que é qual departamento? A pessoa chama, qual departamento você quer falar? 1, 2, 3, 4, tem os nomes do departamento. A pessoa digita ali, departamento 1, já cai em uma pessoa. Já cai em um humano atendendo. Ela não vai cair em outro. Porque eu gosto da humanização do atendimento,
eu sou um cara que eu gosto bastante dessa questão do atendimento. Eu gosto de ser bem atendido, eu gosto de ser atendido por pessoas, então a política da minha empresa também é assim. Né? Nós fizemos a política da empresa dessa forma. Então, eu já caio, o cliente ele já cai falando com o humano e muito mais do que isso. A pessoa que vai resolver o problema dele. E vai ficar passando um pro outro, Não né? vai. Ele só vai para outro departamento dentro da plataforma se ele precisar falar de uma outra situação que não é o departamento daquela pessoa. Então, minha visão dessas ferramentas, se fosse, igual você falou, se fosse tudo automatizado, maravilha. Né? Mas eu vejo elas como um auxílio de cada empresa. Como que você faz atendimento lá hoje? Mas você lembra do que a gente falou agora há pouco? Do pouquinho a mais que a gente sai da média? Então. Porque se o meu concorrente está tudo automatizado, a partir do momento que eu coloco uma pessoa trazendo esse atendimento mais humanizado, eu ganho cliente. Sim. Porque não é só você que quer o atendimento humanizado. Exato. Eu acho, as ferramentas são excelentes, elas ajudam muito, elas filtram, elas direcionam, organizam, mas nada vai substituir o atendimento humanizado, nada. Eu sou dessa opinião, né? Eu também. Não vai substituir. Então, a partir do momento que chega numa pessoa que vai realmente resolver o seu problema, meu filho, você já ganhou o cliente ali. Exatamente. Né? Porque hoje as pessoas, elas querem resolver os problemas. Porque assim, se eu coloco, por exemplo, no teu caso que você mencionou aí da tua empresa, se eu coloco um atendimento humanizado já no primeiro contato hoje, né, pela demanda que você tem, muitas vezes ia passar de ramal. Sim. Ia estressar o cliente. Meu Deus, eu ainda não cheguei no departamento que eu quero falar. Já falei com 4, digita 1, digita 3. Aí ele digita errado. Não foi aqui, foi pro outro. E aí começa o estresse. Na hora que chega pra pessoa que vai resolver o problema, você já tá com 4 problemas pra resolver. Então, nesse primeiro filtro, olha como que a tecnologia te ajuda. Exato. Ele já falou que ele quer o boleto do condomínio, sei lá. Já bateu ali, já chegou, a pessoa já imprimiu, já boa tarde, tem um bom dia, acabou. Né? Já resolve. Igual você falou, eu acho que se você fizer um pouquinho a mais da média aí, você já sai na frente. Você já sai. Fafita, qual que é a situação que a gente tem que evitar na hora da gente atender alguém? Olha, a Fernanda acabou de dar uma boa deixa aí para essa resposta, João, que é essa questão de agilidade. Essa necessidade que a vida corrida, a própria tecnologia, o WhatsApp contribuiu fortemente para isso, de querermos todos ser atendidos com agilidade. E eu vou voltar, Fernanda, para aquele meu exemplo lá do supermercado. Eu acho que ele é um bom laboratório aí para atendimento ao cliente. Olha, se tem algum mercado nos assistindo, patrocina esse vídeo, hein? Já vamos fazer. Vou falar com o pessoal aí do mercadinho que eu conheço. Tem um mercado que tá inaugurando ali em Rubé também, de repente, né? A gente já patrocina aí. Aqui. Supermercado é um bom exemplo de experiência do cliente, um bom teste de atendimento, e eu gosto do exemplo dele, Fernanda, porque é um ambiente recorrente para muitos de nós, né? Eu acho essa questão de agilidade, eu uso o mercado, porque estamos nós todos lá fazendo compras, fomos para a fila do caixa e demorou, João, para atender. Aí você olha para o lado, aquela sensação de, entrei na fila errada, olha, aquele lá está mais rápido, devia ter ido lá. Nós, enquanto consumidores, enquanto clientes, passamos a questionar esse tempo de espera. Né? Isso é natural. Depois de algum tempo, se isso começa a demorar um pouco mais, a gente fala assim, aí tá faltando caixa, porque tanto balcão, porque é sempre assim. A gente passa a criticar ou palpitar no processo de atendimento daquela empresa, porque é o nosso olhar como consumidor. Então, a fila do mercado, para mim, ou a do banco, enfim, a fila do 0800, ela é sempre um bom exemplo de como as nossas empresas podem melhorar. Isso é um ponto que eu vejo assim, né, em diferentes segmentos. Atender de forma ágil é uma forma de gerar satisfação para a nossa empresa. Sim. Todas as vezes que nós ficamos lá na fila do supermercado tempo suficiente para criticar o processo de atendimento daquela empresa, isso está gerando em nós insatisfação. Sim. Então, respondendo aí de maneira bem objetiva, um dos pontos para mim importantes é olhar para as nossas empresas, para quem está nos assistindo, João, como é que a sua empresa pode ser mais ágil naquilo que ela entrega para o seu cliente?
Zerar filas. Zerar fila é uma Né? delas. Pense nos seus tempos de atendimento. Então, quanto tempo nós estamos levando para responder uma mensagem para o cliente? Quanto tempo nós levamos para entregar um processo pronto ali, zerado para o Tem estudos nosso que cliente? falam que o cliente que é respondido em até 4 minutos tem 78% a mais de chance de ter uma conversão Sim, em 4 minutos. Quanto mais o tempo vai passando, menos chances de E cai conversão. drasticamente. Muito. E aí você imagina, né? No meu caso específico, eu invisto um horror em marketing digital, né? Em campanha, em publicidade, em impulsionamento. E aí, lá Demora. no topo do funil, da hora que chega, a minha atendente ali demora, todo aquele trabalho Todo o processo foi ficou... pro ralo. Foi pro funil, foi pro ralo. Isso. Exato. Né? Então, a Foi em questão vão. de agilidade é fundamental. E eu acho assim, o que a gente deve evitar, né? Pensando assim, evitar, mas falando o que a gente tem que fazer, realmente o sorriso é uma delas, né? Evitar a cara fechada, então, já que é pra falar do que a gente deve evitar a cara fechada, mau humor e até a nossa aparência, né? Porque, gente, eu lido, né, numa clínica de estética, mas qualquer lugar. Esses dias eu fui no caixa da conveniência do posto, né? Normalmente as pessoas na conveniência do posto estão com aquele macacão, né? Estão com uniforme. A menina parecia uma vendedora do Boticário. Coisa mais linda. Eu falei, como você é bonita. Ela falou, muito obrigada, ficou feliz, já fiz o dia dela, ela já ganhou o dia com aquele elogio, né? Que foi um elogio genuíno. Mas é gostoso ver quando a pessoa tá bem. Tá? Eu não tô falando de estereótipo, pelo amor de Deus, gente. Mas assim, sabe? Você tá bem, apresenta cabelinho ali, passando gel, um botoquinho, sabe? Assim, tá ali ajeitado. Tô falando que ela vai vender o botox. Tô falando. Né? Você estar apresentável pro cliente, cuidar, né? Se tá com as unhas bonitas, bem feitas, se não tá com mau hálito, né? Coisa que é ruim pra São experiência. detalhes, né? São detalhes, né? Chupa uma balinha ali e tal, né? Você vê que interessante, né? Quando a gente leva isso para o universo do atendimento pelo WhatsApp, eu estou puxando aqui. Claro, isso é minha vivência do dia a dia, mas porque para algumas empresas, Fernanda, ela não tem ponto físico, ela não tem atendimento presencial, o atendimento acaba sendo somente pelo telefone e pelo WhatsApp. E aí, te ouvindo, eu faço a relação com a foto do WhatsApp. Sim. Quem aqui verdade. já recebeu um contato de um número desconhecido, não estava saldo e foi correr olhar a foto? Eu já fiz isso, gente. Menina. E percebe que ali você cria uma primeira impressão, assim Sim. como a Fernanda está dizendo, cria-se uma primeira impressão quando eu entro na clínica, quando ela vai no posto e ela olha para aquele profissional, para aquela profissional. Sim, faz todo sentido. E que isso faz parte do atendimento, de um bom atendimento. Faz todo sentido. Às vezes, e pensem aí, não precisa falar, tá, gente? Mas pensem nas fotos horrorosas que vocês já viram no WhatsApp e falam, meu Deus, que vergonha alheia. Fora que quando tem foto de criança, né? Aí coloca a foto. Você tá falando profissional, mas tá a foto do filho. Gente, eu amo meus filhos, mas no meu perfil sou eu. Profissional. Sim, é profissional. Né? É profissional, ainda tá a logo da minha empresa atrás, pra pessoa saber que sou eu da Magras, né? É importante. Ou a pessoa coloca só a logo. Aí eu falei, eu não tô falando com uma pessoa. Né? Tô falando Você não com. Causa um certo incômodo Não é? na gente. Então a gente tem que evitar isso, gente. A gente precisa dar a cara, né? Isso faz Dar parte... cara pro nosso atendimento. Pronto, isso A gente faz precisa dar parte do cara pro nosso atendimento. É isso mesmo, Fernanda. Ô, Fafita, o ser humano ele tem muita dificuldade em falar não, né, para as pessoas. E hoje, né, a gente negar um cliente, a nossa empresa falar não para um cliente ou não atender, é uma questão de posicionamento. Você precisa se posicionar hoje. Senão você tá em cima do muro. Você atender todo mundo, você não atende ninguém bem. Eu gosto muito de posicionamento e de nicho. E também gosto bastante de falar disso. E você falando não, negando clientes que estão entrando para a tua empresa, falar, ó, eu não atendo determinado perfil de empresa. Hoje nós não atendemos determinados perfis de empresas lá no escritório. Tá atrapalhando até, vamos dizer assim, o fluxo do meu caixa. Pô, imagina se entrasse ali aquele cliente que, né, vai pagar um honorário a mais e tal, enfim. Acaba impactando no final do mês. Enquanto empresa, enquanto empresário, como dizer não para o cliente? Muito bem. Tem vários nãos, não é,
Fernanda, que a gente precisa dizer para o cliente: não, eu não posso te atender, ou não faz parte do meu nicho que você compõe a minha carteira, não consigo te entregar nesse prazo, não consigo esse horário exatamente que a pessoa precisa, o procedimento não, o procedimento isso, né? Então, tem vários, a entrega, em diferentes segmentos nós temos não, e para mim o não é um ponto importante, ele precisa também transmitir a verdade. Eu não posso dizer um sim, e de alguma forma ludibriar esse cliente. Não, vem aqui, vamos ver, depois a gente vê o que acontece, testa, vai, entra aqui pro meu escritório, depois a gente conversa. Isso de alguma forma já não gera uma conexão verdadeira. Então, isso é um ponto, né? Se a gente está falando de atender bem, vender bem, eu estou falando de verdade, né? Estou falando de tratar isso de uma maneira verdadeira. Para mim, dizer o não, João, faz parte de algo que é natural para as nossas empresas. Nós não conseguimos atender 100% das demandas no formato do jeitinho que aquele cliente precisa. E às vezes eu preciso dizer, não tem aquele horário disponível para você, não tem aquela data, não é possível fazer dessa forma. E aí passa por um exercício importante em atendimento, que é comunicação. Que é entender que ali tem algo que vai ser doloroso para o João, doloroso para o cliente da Fernanda, que eu vou ter que dizer não. Então, para mim, passa para um exercício nosso de filtrar as palavras para te dizer não. E passa por um processo também de acolhimento, entender por que você precisa me dizer, você está me pedindo aquilo e eu tenho que te dizer não. Mas, para mim, é importante que a gente tenha essa preocupação em como vai escrever, se eu estou, né, numa comunicação online, ou como eu vou expressar esse meu não para o cliente. Não dá para a gente só dizer não, dá para fazer não, é possível, não. Então, uma outra forma que eu gosto de exercitar dentro da nossa comunicação é explicar por quê. Né, João, por que eu não consigo te atender? Porque dentro do perfil de carteira, de perfil de cliente, explicar o porquê também é um gatilho importante para as pessoas, né, compreenderem e acolherem também, respeitarem aquele seu não. Eu acho que é uma prática, sabe, João? Um exercício nosso de comunicação. As nossas empresas têm processo, têm uma política, têm um procedimento, isso é natural. E o cliente, na verdade, sabe, nós como clientes sabemos disso também, né? Às vezes eu estou tentando só tirar ali o sim, para ver se não tem um jeito, para ver se realmente o não é não. E acho que parte do nosso exercício de comunicação. Não tenho medo de dizer não para o cliente. Isso não quer dizer que a gente vai perdê-lo. Eu me preocupo muito mais com a forma como a gente diz do que com o não propriamente dito, sabe? Eu tenho uma regrinha lá na clínica que é o seguinte: a arte de não dizer não. A gente precisa dizer não, mas sem dizer o não, entendeu? Então, quando o cliente fala assim, eu quero ir hoje às 15h, eu não tenho esse horário. Não tem, gente, não tem como. Eu vou falar, não tem esse horário? Não. Eu vou assim, olha, eu consigo às 4h. Eu não falei não tem o horário, mas eu dei outra solução. Então, a arte de dizer não é mentir para o cliente, é dizer não sem dizer não, entendeu? Então, você vai dar a solução para o cliente. Então, por exemplo, você falou aí do teu cliente, né, que chegou, poxa, esse nicho eu não atendo, como é que eu vou falar para ele que eu não atendo? Olha, na nossa política, hoje os segmentos que nós atendemos é pá, mas eu tenho uma pessoa que eu posso te referenciar. É o que nós estamos fazendo hoje. Gente, indica a pessoa. Ele vai ficar feliz, você não disse não para ele, e ele vai ficar feliz porque você ainda deu uma referência, que com certeza quando você referencia alguém, porque você confia no trabalho do outro. Conhece o trabalho. Então, existe essa arte de não dizer não. Outra coisa com desconto, né? Tem muito cliente que gosta de um desconto, gente. Como é que você vai fazer? Aí, quando chegou no talo, não dá mais para fazer nada. O que você faz? Vai falar, não vou vender para você? Querida, é o seguinte, o desconto, consegui um descontaço aqui e tal, e ficou fora. O cliente não quer pagar aquele valor que ele não consegue. Então, o que a gente fala para ele? O desconto, eu vou fazer melhor. Eu vou te dar uma bonificação. Você vai ganhar X reais para você utilizar aqui. Ou, olha, você comprando esse tratamento, com esse desconto que você já ganhou, eu vou te dar um energético. Né? Bonificar o cliente. A gente fideliza ele dessa forma também. É um bom atendimento e você não disse não, porque o não dá um bloqueio na nossa mente, né? O nosso cérebro não gosta de ouvir não. Né? A gente já ouviu a infância toda. Não pisa, não pula, não corre, não. E aí chega lá, não tem horário, não pode dar desconto. Não. Gente, o cliente não volta. Falando agora então sobre NPS, né? Nem Jesus agradou todo mundo. E quando a gente faz uma pesquisa de NPS, a gente nem sempre tem o resultado ali, 100% de satisfação em atendimento, enfim, determinadas outras situações. Na sua visão, qual que é a melhor forma da gente lidar com um cliente insatisfeito?
Muito bem, lidar com o cliente que gerou uma reclamação, ou que verbalizou, né, João? Ou que colocou lá no Google, essa empresa não é boa e tal. Registrou uma reclamação. Eu acho que a reclamação tem um ponto importante, João, que ela autorregula a nossa empresa ou a nossa equipe. Não conheço empresa trabalhando aí há mais de 20 anos, Fernando, que não tenha reclamação. E parece estranho o que eu vou dizer, João, mas ter clientes que reclamam é bom. É bom porque ele mostra pra gente aonde está doendo, aonde é a nossa falha, onde eu posso ser melhor nesse relacionamento e atender melhor. Às vezes aquele cliente também, Fernando, você sabe que está reclamando lá no Google, João, ele pode representar outros tantos clientes que não tiveram a mesma coragem ou o mesmo nível de esforço. Pensa que a pessoa se esforçou para dizer que alguma coisa lá está doendo. Então, de alguma forma, ela traz uma oportunidade. Porque quando o cliente fala, o que você falou foi muito sensato, porque quando ele fala, é uma maneira que é um feedback que a gente recebe. Sim. Nem sempre a gente recebe um feedback positivo, né? A gente precisa receber esses construtivos também, porque às vezes a gente acha que tá abalando e não. E aí, se o cliente não fala, como que nós vamos corrigir? A reclamação é uma oportunidade das nossas empresas serem melhores. Isso é um fato. Então, fugir delas ou entender que a gente vai buscar com a nossa equipe um cenário 0 reclamações, 100% de satisfação, ele pode gerar um nível de estresse com a sua equipe também muito, muito grande. Nós estamos lidando com pessoas, João. Então, naturalmente, em algum momento pode ser que eu não consegui me ajustar à sua necessidade de atendimento, não consegui perceber exatamente aquilo que a Fernanda esperava nessa relação com a minha empresa. Isso faz parte do jogo, que a gente vá se aprimorando e desenvolvendo as nossas competências, as nossas habilidades de atendimento. Ter um cliente que reclama é bom. Ter um cliente que reclama é bom. Você tá vendo? É bom para o nosso crescimento. Pro não nosso que, crescimento. Né? Agora, se são muitos clientes reclamando... Muitos clientes reclamando, aí já não é bom. A gente precisa entender o que está acontecendo. Isso. Né? Da onde, eu costumo dizer assim, João, aonde nasce essa reclamação? É. Se eu tenho vários clientes reclamando do mesmo ponto, ela tem algo que nasceu lá dentro da minha empresa. Sim. E aí também é o nosso papel de gestor. Não é aprimorar, corrigir, porque isso está causando um desgaste. Sim. A gente já falou um pouco de conexão aqui com o cliente, né? Então eu vou passar essa pergunta porque a gente já falou bastante, na verdade, coisas sobre conexão. E vou passar para a seguinte situação aqui. Nas empresas maiores, né, a gente tem falado muito sobre a experiência da compra do cliente. A experiência do cliente, né? Mas também não é só a experiência. Ela começa no atendimento ali. Um exemplo, a Starbucks. Hoje você compra um café ali na esquina, é R$4. Na Starbucks é 10, 15. Porque eles geram o quê? Além de todo o branding que eles têm, eles geram realmente uma experiência diferente para você estar tomando um café no Starbucks. Né? O que é essa história de experiência do cliente? Conta aí para nós. Tudo bem, Starbucks... Explica melhor o que é a experiência do cliente. Muito bem, João, boa pergunta aí. O Starbucks realmente é uma referência, assim como a Disney, né? No Brasil a gente tem o Nubank, que é muito referenciado também como uma empresa que preza pela boa experiência. Como a Fernanda falou há pouco, o nosso cliente ele vai interagindo com a nossa empresa em diferentes pontos de contato. Então ele viu um outdoor, ele recebeu um anúncio na rede social, ele ainda não é cliente, depois ele foi até a clínica, conversou com alguém pelo WhatsApp, recebeu um orçamento e está lá pensando, aí realmente fechou um procedimento, um pacote, foi lá, recebeu o serviço e encerrou ali aquela jornada. Então, a palavra é essa. Todos os nossos clientes têm uma jornada onde em diferentes pontos de contato ele vai tendo interações. A partir dessas interações, João, ele vai criando uma percepção de como é se relacionar com a sua empresa, com a empresa da Fernanda e com a minha. Então, o conjunto de tudo isso é a nossa experiência, é o conjunto dessas percepções, das nossas impressões, que vão acontecendo ao longo dessas interações. Olha, até rimou, hein, gente? Né? Que é a jornada. Pensa que o cliente tem realmente um caminho ali em diferentes pontos, e cada cliente tem um caminho diferente. Nem todo mundo entra, por exemplo, pela rede social, às vezes ele vai direto lá e pega uma informação, pega um panfleto. Mas é só para a gente entender aí essa ideia de conceito da experiência. Eu costumo dizer, João, que ele é um guarda-chuva. E embaixo disso tem a jornada do cliente, tem a estratégia da sua empresa, que é colocar o cliente no centro, tem a gente pensar nesse
todo, de todas essas conexões. Mas ponto importante, não é? Como é que deve ser essa jornada? Com um mínimo de conflito, ou sem atritos, melhor dizendo, sem atritos, e ela deve ser marcante, memorável. A ponto de você, no seu podcast, por exemplo, a hora que você fala sobre experiência, você, como cliente, associar a Starbucks. Para algumas pessoas, essa empresa acabou sendo marcante a ponto dela ser uma referência de experiência. Mas isso não é coisa de empresa grande, João. Isso é um ponto importante. Sim, é que assim, eles falam mais em empresas maiores sobre Isso, a experiência, né? Isso aí. Todas as nossas empresas podem oferecer... devem. Podem e devem, boa, Fernanda. Podem e devem oferecer melhores experiências. E isso começa com a sua pergunta anterior, que é pesquisar o cliente, que é ouvir. O nosso exercício de melhorar essa jornada, ela começa ouvindo o cliente. Pode ser uma pesquisa NPS, pode ser uma captação lá no final do atendimento, da ligação, do WhatsApp, porque a jornada é do cliente. Eu vou melhorar e aprimorar a experiência a partir daquilo que o cliente me fala. E aí, João, vou voltar lá na sua primeira pergunta. E aí ele se torna leal. As boas experiências, na verdade, ela tem como fim, né, promover melhor resultado, que o cliente volte a comprar lá um novo pacote da Magras, para que ele volte nesse ciclo aí de pré-venda, venda e pós-venda. Como que você trata lá isso aí? Essa experiência, né, eu chamo a clínica de encantamento. A gente Sim. precisa encantar os nossos clientes e fazer um pouquinho a mais da média que Da você média colocou. da galera. Eu tive o dia 5 de julho, foi aniversário da minha mãe. Ah, e falando nisso, daqui uns dias é seu aniversário, né? Sim. Ai, olha, E tá tendo promoção de vai, Botox. gente, já vai fala. gente, porque ninguém merece. No meu aniversário tá com a cara enrugada, então já faz Botox agora pro dia 13 tá liso, entendeu? Entendeu, né, João? Vamos ver, né? Vamos Se ela lá. vai convidar a gente pro aniversário dela também, né, Fafi? Já tá convidado, É. vai ser coffee break lá na clínica. Mas vamos lá, a questão da experiência, né? Eu fui com a minha mãe, eu bloqueei minha agenda e saí com ela à tarde, era o aniversário dela, e eu fui em loja, ela queria comprar uma roupa, ela queria comprar uma bolsa, depois nós fomos tomar um café e tal. E todos os lugares que eu entrei com a minha mãe, eu falei que era aniversário dela. Porque a gente já trabalha com atendimento, a gente espera como que vai ser a reação. Igual a Xuxa, né? Ah, teu aniversário. Já viu o meme da Xuxa? O menininho fala, meu aniversário. Ah, tá. E ela nem dá bola pro menino que falou que era aniversário. E foi exatamente esse sentimento que eu tive com a minha mãe. Entrei na loja, as pessoas não falavam nem parabéns pra ela. Nossa, que complicado. Então, assim, gente, é aniversário dela, eu vim aqui pra comprar uma roupa, um presente pra ela. O que você tem? Ah, eu tenho isso. Eu quero vender. Perder eu quero a vender e sair cortando. Perder a oportunidade. Perdeu a oportunidade. Era só dar um abraço. Parabéns! Como que é seu nome? Parabéns! Ai, fico feliz que você escolheu a minha loja pra comprar o presente. Exato. Nada. Não compramos. Eu fomos tal. Aí eu cheguei na clínica intrigada. Eu falei, gente, quantas clientes vêm aqui na clínica no dia do aniversário e o que nós estamos fazendo por elas? E aí nós mudamos a maneira de atender o nosso cliente aniversariante. Quando ela chega e tem aniversário, a gente sabe que é aniversário, a gente pega um cupcake lá, um brownie da clínica, vai, parabéns, canta a velhinha. Mas nem sempre é no dia que ela vai, certo? Uhum. Então, quando é no dia, isso acontece. Mas e quando é no mês do aniversário da cliente? A gente liga pra dar parabéns, pra dar um brinde e tal. Reuni a equipe, falei, como vocês gostariam de ser atendidas no dia do aniversário? Tem que ter alguma coisa diferente? Ai, eu não gosto nem que canta parabéns. Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta. Né? Eu não gosto e já falei isso em um podcast. Eu adoro. Eu quero tapete vermelho no dia do meu aniversário. Quero que as pessoas saibam, outdoor, meu aniversário. Então, o que eu faço? O que a gente fez? O cliente chegou, a gente prepara a sala pro cliente. Coloca lá a bexiga, escrito lá Feliz Aniversário, uns balãozinhos. Porque se é uma cliente que não gosta, vai estar escrito Feliz Aniversário, ela entra, beleza. Se é a cliente que gosta, a gente canta parabéns, meu filho. Você entendeu? Mas a gente precisa surpreender o cliente. E essa experiência, eu tenho uma cliente que ela falou assim, Fernanda, nem o meu marido lembrou que era meu aniversário hoje, e vocês lembraram. Mal Meu sabe ela Deus. que ela tá no relatório, né? Ela não precisa saber. Mas nós lembramos do aniversário dela. Mas deixa eu te perguntar. É uma pergunta muito pertinente. Isso, todo esse encantamento, então, como você fala, é da Magras ou é da sua empresa? Fernanda. Ah, é da Fernanda. É da Fernanda, Magras. tá? Fecha aqui pra mim, Corvo.
Margras, contrata a Fernanda para trabalhar aí com atendimento, aí, montar um negócio para vocês. Mas a gente precisa dar a nossa cara na nossa empresa também. Por mais que eu esteja dentro de uma franquia, existe um padrão, existe uma regra que a gente precisa seguir, obviamente, senão, Sim, né? com certeza. Porque a gente precisa entregar a qualidade, a gente tem essa autonomia. Nós somos seres humanos, a gente precisa olhar para o nosso cliente com outro olhar. Eu achei sensacional. Não é? A gente precisa deixar essa experiência ser uma experiência positiva. Porque tem uma coisa, se a experiência não foi boa também, você esquece. Esse cliente não volta. Ele deixa de ser leal, aquilo que a gente falava. Se eu estou buscando essa lealdade, né, a partir de boas conexões, de situações que são marcantes para minha relação como cliente, é porque eu quero que ele volte. Então, entende também como uma experiência ruim também é marcante a ponto de eu não querer voltar naquela outra empresa? Só que assim, o que você falou aí, essa questão de criar essa experiência. Eu já falei em outros podcasts isso, estou falando agora de novo nesse podcast, nesse episódio, que não adianta você pegar o cliente no colo, você fazer um bom atendimento, se você não tem uma boa entrega, se você não é ágil no teu negócio. Então, eu acredito que faz muito sentido isso que você está falando, porém, também existe um conjunto de entregas ali. Ô, João, você sabe que eu não é me culpo, mas eu reflito muito sobre isso. Então, assim, eu acho que eu dou um bom atendimento, eu prezo pelo bom atendimento. Eu junto a equipe e falo, gente, o cliente pode até reclamar que o café não está quente, né? Mas ele não pode reclamar que vocês não deram um sorriso. Porque o café não tá quente, a garrafa que estragou, vamos lá e comprar outra garrafa. Mas o sorriso, né, que ela não foi bem atendida, ela não pode. Então, o mau atendimento me cega como gestora. Sim. Então, assim, pode acontecer intercorrência, acontece alguma coisa ou outra que foge da nossa alçada, mas o mau atendimento me cega. Então, é um negócio que a minha equipe já tá sabida, né? O atendimento ali é cartão de entrada ali, né? O cartão de visita, é a entrada, é a porta de entrada da empresa, do cliente para a empresa, é o atendimento. Ele decide ali, tem um ponto importante, né? A chave de virada que ele decide ali, eu vou continuar me relacionando com aquela empresa, isso, vou entrar na loja ou não, eu vou sair, eu vou continuar conversando. O atendimento é um ponto ali que ele vai tomar essa decisão de compra. Exato. Ou não. Ou não. E ainda falar mal para outro. Ou não. Né? Que tem um estudo também, né? Que um cliente satisfeito, ele fala para 10. O satisfeito fala para 2. Olha isso. E com as redes sociais, isso tudo se... Meu Deus! Isso, se fica pulverizado e potencializado. Demais. Aí sites, por exemplo, como Reclame Aqui, as próprias avaliações do Google, ou empresas que recebem reclamações na sua rede social, né? Uhum. Isso deu uma visibilidade muito grande para o mau atendimento também, Fernando. Também. E como que a gente... Voltando um pouquinho para a experiência, né? Que daí a gente... podcast é assim, né? A gente começa a falar de um tema e aí a gente já começa a entrar em outro. Mas, voltando um pouquinho para a experiência do cliente, como que a gente pode melhorar a experiência com o nosso cliente? Um ponto, assim, que é fundamental para a gente subir a experiência do nosso cliente de nível. Para mim, tem a partir do momento que eu sei aquilo que está doendo no meu cliente, que eu ouvi, que eu entendi, eu tenho uma necessidade ali de colocar isso na minha prática, João, o que às vezes também é uma dificuldade em algumas empresas. Eu sei que o cliente quer um produto, ele quer um espaço de atendimento assim, ele quer uma agenda, por exemplo, no domingo, ele quer uma entrega 24 horas, ele quer um 0800 7 dias por semana, essa, digamos assim, a reclamação. Então, se você quer realmente promover uma boa experiência, você precisa passar do universo enquanto empreendedor de desejar uma experiência, ouvir o seu cliente falar, realmente, e levar isso para uma prática, que significa ter a sua empresa melhorando continuamente. Então, isso é o que o feedback do cliente faz com a gente, João. Quanto mais você ouve, mais você melhora. Então, se você quer praticar isso, você precisa entender que ali tem uma dor do seu cliente e trazer isso para a sua realidade junto com a sua equipe. Experiência do cliente, isso é um ponto também para quem está nos ouvindo. Não tem a ver só com quem dá a cara lá para o cliente, tá? Com quem responde. Quando a gente fala de experiência do cliente, eu estou falando que, por exemplo, a minha área de atendimento, a minha equipe de atendimento é só uma parte da experiência. Teu operacional. Isso. Então, pensa que o financeiro, o pessoal da logística, da cobrança, da entrega, da limpeza, do café,
todos eles têm que estar alinhados nessa minha estratégia, nesse meu guarda-chuva, de entregar uma experiência. Então, a gente não pode olhar para a experiência apenas como algo pontual e que é uma responsabilidade, uma atribuição do comercial e do pessoal do atendimento. Experiência e estratégia. Ou falar experiência do cliente só porque é legal de falar. Isso. Né? A experiência do nosso cliente Isso aí. só porque é legal. Pronto. Tem que colocar em prática. Isso aí. E isso em todos os pontos de contato. Então, pensa que o seu site tem que ter uma boa experiência, a sua rede social, a sua equipe de atendimento, a sua logística, o seu pessoal de estoque, a sua embalagem, como o seu produto é entregue. A experiência está em todos esses pontos de contato. Entende? Isso é bem amplo. A gente, na franquia, tem a questão dos 5 sentidos, né? Então, se a gente puder ter experiência nos 5 sentidos do nosso cliente, melhor. Então, quando ele chega na clínica, a audição ali, a música, o ambiente tá legal, ou tá tocando chão, 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 chão? Não, tem que ter uma música que condiz na realidade do ambiente que eu tô. Então, a música tá legal, a visão, né? Por isso que eu falo, né? De estar bem vestido, de estar bem apresentável, a clínica tá limpa, tá cheirosa, daí vai, né, pro olfato. Que mais me fala? Paladar. Gente, nós temos lá um monte de produtos, então tem ali degustação, então ela sente o gosto daquilo, ela experimenta aquilo, o cafezinho tá gostoso, né? E qual que é o outro sentido que eu não falei? Me ajudem? O tato. O tato, a gente sofreu na pandemia pra caramba, né? Porque a gente não podia tocar nas pessoas, então não tinha o toque. E o tato é o que faz a diferença. Hoje as pessoas estão sedentas. Então, quando a gente escuta, a gente melhora a nossa experiência dos clientes também. Mas não é escuta real, tá, João? Não é você tá falando e eu tô pensando aqui no frango que eu não descongelei, porque, nossa, meu Deus do céu, tem a janta das crianças, vai chover e a roupa tá no varal, e você tá falando e eu tô pensando lá. E dá atenção naquilo. Prestar atenção no que você tá falando. E isso melhora muito a experiência do nosso cliente. Porque quando a gente escuta, né, quando ele percebe. A gente Sim, porque você vai interagir. A gente sabe quando a pessoa tá ouvindo ou não. Ela está ali presente com a gente. Ou você tá ali, mas você tá ali no celular. Desculpa. Gente, para. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. O que a Fafita falou em relação à integração da equipe é um desafio para quem é empresário, né? Para quem tem equipe. Porque não adianta eu estar ali, né? O Neymar jogando em todas as posições. Não existe isso. Existe. Né? Então, a gente precisa transmitir isso para a equipe de uma forma leve. E o hashtag que eu uso lá na clínica é o foco na solução. Ele não foi ali para resolver um problema? Gente, nós entregamos uma solução pro meu cliente. Você entrega uma solução. Então, o que a gente precisa? Focar na solução. Agora, se a demanda que ele trouxe né, já é mais um problema, eu preciso resolver aquele problema dele. Nem que seja não dizendo não. Ou não vou conseguir resolver esse problema, mas então eu tenho quem resolva. Mas resolveu, né? Entende, né, Fernanda, assim, como essa questão dos sentidos, ela casa com essa ideia de que a experiência tem a ver com a percepção. Muito. Porque isso, às vezes, não é assim, eu entrei e a temperatura tá boa. Agora eu senti um aroma que me agrada. Percebe como tudo... E que isso pro nosso cliente é instintivo e natural. Ele não se dá conta que essa experiência toda tá acontecendo e foi preparada para ele. Sim. Então, isso também acontece de uma maneira muito natural pro nosso cérebro. Para alguns clientes, eles nem sabem explicar porque eles gostam de uma determinada empresa. Esse conjunto dessa percepção que a gente vai formando em diferentes interações, que muitas vezes para o nosso cérebro nem é algo claramente percebido. Exato. Mas ele gosta de estar ali. Mas ele gosta de estar ali. É um ambiente que ele gosta de estar ali. Eu tenho relato de cliente que fala assim, eu não sei, porque eu atendo cliente de Londrina, ai meu Deus, do lado de Jaguapitã, como é que chama? Me ajudem ali. Ali. Tá? Jaguapitã, vamos pôr Jaguapitã? Prado Ferreira. Prado Ferreira. É isso, né? É isso. Enfim, Tamarana, clientes... E se você parar pra pensar, existe magras em todos, né, mais próximo deles? Existem. E por que faz a cliente vir ali? Eu não sei. Eu gosto de estar aqui. Né? Então, eu fico tão feliz quando o cliente fala isso, porque realmente ele gosta de estar ali, não porque a Fernanda é top no atendimento, só também, tá? Né? Mas eu falo isso muito para as minhas meninas. Modéstia à parte. O que eu falo para as minhas meninas? Gente, o cliente vem aqui por causa, sim, do nosso atendimento, porque o padrão, ele tá em todo lugar. Ele tá em todo lugar. É McDonald's mesmo. Você vai no McDonald's aqui, tá em todo lugar, é o mesmo lanche. Só que tem
McDonald's que eu não entro, trabalhei no McDonald's, tem McDonald's que eu não entro, tem McDonald's que eu sou bem atendido. Entendeu? Você está oferecendo Eu já tive essa percepção. Não é? Então a gente realmente, o atendimento faz a diferença na decisão de compra e do cliente querendo estar ali. Porque quando o cliente tem o melhor, acho que de tudo isso, quando o cliente é bem atendido e a gente deixa, né, ele se torna um cliente leal, ele não fica só para ele. Ele vai trazer para a mãe, a irmã, a cunhada, o marido. Vai trazer, ele quer que as pessoas vivam a mesma experiência dele. Ele é um promotor da sua marca. Exatamente. Lá no NPS, ele é aquele que é promotor, porque a experiência dele é fluida, é marcante, é memorável. Então, ele volta e ele passa para frente, né? Ele promove a sua marca, ele defende, ele tem uma relação emocional com a sua marca. Muito bom. Fafita, infelizmente estamos chegando ao final do nosso papo. Já passou muito rápido aqui. Senhor. O conteúdo é bom, o papo é bom, as pessoas, né, interagem legal, o tempo passa bem rápido. Mas eu agradeço imensamente a tua presença aqui no podcast, todo esse conteúdo que você trouxe aqui para mim, para Fernanda e para todos os nossos inscritos aqui do canal. Agradeço imensamente. Sinta-se à vontade de voltar mais vezes aqui no podcast. Bem, obrigada, João, pela oportunidade. E eu quero deixar uma pergunta aí para os seus inscritos, para as pessoas que te acompanham, que é se você gosta de ser bem atendido. Fica a pergunta aí para vocês. Vocês gostam de ser bem atendidos? Agora eu vou fazer outra pergunta, então. Você dá um bom atendimento? Aí, ó. Você dá um bom atendimento para os seus clientes. Porque a gente quer ser bem atendido, mas muitas vezes a gente não está dando um bom atendimento também, É uma provocação, né, Fernanda? Certamente. E aí, como está o atendimento na sua empresa? Isso aí. Certamente é oferecer para aquelas pessoas aquilo que você também gosta. Um bom atendimento, seja ele o que for na sua empresa. Você compraria na sua empresa? Na sua empresa. Você seria seu próprio cliente? Nossa, quantas perguntas. Vamos fazer outro podcast. Nós vamos fazer outro podcast só de perguntas para os nossos inscritos aqui, para poder instigar você, né? Se você está atendendo bem, enfim, várias perguntas empresariais. Fernanda, muito bem. Agradeço imensamente também a sua presença aqui no nosso podcast. Obrigada. Sinta-se à vontade de voltar muitas vezes, porque você é uma ótima comunicadora também. Ela falou assim pra mim, Fafita, nossa, eu tô com frio na barriga. Eu falei, logo você! Ué, gente, eu sou ser humano. Logo você! Se eu não tivesse com frio na barriga, não ia ser normal, né? Mas sinta-se à vontade. Mas eu engano bem, né? Engana nada. Foi ótimo. Obrigada, adorei. Fafita, obrigada por compartilhar assim, não consigo falar, me ajuda. Enciclopédia. Isso. O mano Obrigada. aí, ó, consegue transmitir tudo o teu conhecimento e essa bagagem. 20 anos, né, gente? O que é isso? Não é pra pouco, Eu comecei jovem, né, Fernanda? Muito. Nem Tô preciso precisando de botox? Gente, eu não preciso de botox. Obrigada, Fernanda. Sua experiência prática com atendimento foi extremamente valiosa para essa conversa. Tá certo. Obrigada, João, pelo convite. E siga a gente nas redes sociais e se inscreve no canal, hein, gente? Não esqueça de comentar se o João precisa de um botox ou não. Embaixo aí no canal. Pessoal, esse foi mais um Profissão Empreendedor. Peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. Eu sou João Neto. Valeu e até a próxima.